E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde a galáxia de Star Wars nunca para de nos surpreender. Hoje, vamos mergulhar num período ancestral e fascinante. Os eventos que moldaram o universo muito antes das Guerras Clônicas. Por volta de 12.000 Abai, preparem-se para uma viagem no tempo que vai mudar a sua percepção da força e dos seus primórdios. Vamos começar com um lugar que vocês certamente conhecem. Jedha, muito antes de se tornar um foco da rebelião. Jedha já era um mundo ancestral e sagrado para os Jedi. Pense em um lugar onde a força pulsava com uma intensidade que poucas outras luas ou planetas possuíam. É lá que o Templo Kyber, uma estrutura monumental dedicada aos cristais essenciais para os sabres de luz, foi erguido. Um verdadeiro berço espiritual para a Ordem. Enquanto isso em outra parte da galáxia, colonos correlianos desbravavam novos mundos, estabelecendo Ord Mantell, que se transformaria em um importante centro de armazenamento e suprimentos. E não podemos esquecer de Ossus. Este planeta se consolidou como um centro cultural vital para os Jedi, quase uma peregrinação obrigatória para aqueles que buscavam conhecimento e conexão profunda com a força. É como a biblioteca e o santuário definitivos da Ordem, mas nem tudo eram fundações e peregrinações pacíficas. O cosmos é um lugar perigoso. A lua de gelo Mesula, por exemplo, teve um destino trágico e foi completamente destruída nesse período. E no mundo aquático de Utapau, o primeiro grande zigote, Krimbalt Kaer, deu seu último suspiro. Eventos que, mesmo que pareçam pequenos, são pedaços do grande mosaico que é a história galáctica. Agora, vamos para uma parte super intrigante. Vocês já ouviram falar de Illuminati Lightbringer? Bem, ele nasceu por essa época. E havia um mito de que ele era invencível, que não podia ser morto por armas mortais. Mas a história nos mostra que, infelizmente, até lendas podem ter um fim. Illuminati foi espancado até a morte com uma cadeira, desmentindo o mito de forma bem chocante. Uma lição de que na galáxia, a realidade muitas vezes supera a ficção. Foi também por volta dessa época que os Cavaleiros Jedi alcançaram uma vitória monumental, derrotando o cruel império escravista Zigeriano, um feito que ecoaria por milênios e demonstraria o compromisso da Ordem com a justiça e a liberdade. E então, meus amigos, chegamos a um dos momentos mais sombrios e definidores da história galáctica. O nascimento do Sith, um Jedi renegado. Seduzido pelo poder e pela promessa de maior domínio sobre a força, liderou um grupo de usuários da força que abraçaram o lado sombrio. Este cisma, conhecido como a escuridão dos 100 anos, dividiu a Ordem Jedi e deu origem aos seus arquirrivais. Derrotados, eles foram exilados para as profundezas desconhecidas do espaço, encontrando refúgio em Moraband. Mas se engana quem pensa que o exílio significou o fim. Em Moraband, longe dos olhos da República, os Sith se reconstruíram, planejando sua vingança e erguendo enormes tumbas e templos no famoso Vale dos Lordes Sombrios. Com o tempo, o Império Sith, impulsionado por uma força de trabalho escravizada, ressurgiu, disputando o controle da galáxia e desenvolvendo superarmas gigantescas, movidas por cristais Kyber, que poderiam rivalizar com qualquer coisa que a galáxia já tivesse visto. No meio desse turbilhão, surgem figuras complexas, como o Momin, treinado pela Lady Shah. Ele a mata e viaja pela galáxia, aprimorando seu ofício. Sua história é um aviso sobre a heresia e o poder destrutivo do lado sombrio. Ele e seus acólitos foram mortos por Jedi, enquanto usavam uma superarma para destruir uma cidade. Contudo, o espírito de Lord Momin sobreviveu através de sua máscara, e sua história foi suprimida pelo Sith, por ser considerada herética. É fascinante como a história é moldada pelos vencedores, e como certas verdades são escondidas. Não acham? Outro evento que merece destaque é a transformação de Mustafar. Antes de ser o mundo vulcânico que conhecemos, Mustafar era um planeta exuberante e florestado. A Lady Corvex, em luto pela morte do marido em um ataque,
tentou ressuscitá-lo usando a estrela brilhante, uma relíquia sagrada dos Mustafarianos. O ritual falhou catastroficamente, lançando Mustafar em uma nova órbita e transformando-o no deserto vulcânico, caótico, que conhecemos. Um lugar que atraiu Sith, em busca dos segredos da vida eterna. E a história de Lord Sith Tate Crow é mais um exemplo das complexidades desse período. Hadaki, um Jedi que acreditava que a Ordem deveria permitir laços familiares e riquezas. Abandonou os ensinamentos e foi seduzido pelo lado sombrio, tornando-se Darth Krau. Ele liderou os Sith na Batalha dos Anos Perdidos, e sua lenda inclui domar a conjunção do pesadelo, sendo considerado um dos 20 perdidos da Ordem Jedi. Vimos também a formação do Ordu Aspecto, um grupo dissidente de Jedi, liderado por Hur, que buscava a imortalidade, entrando em conflito com a ortodoxia Jedi. O conflito de Intruvia, como ficou conhecido, foi marcado por experimentos arriscados e culminou na trágica perdição dos Ordu Aspecto, quando uma inteligência artificial criada por Hur se voltou contra todos. As guerras corsárias também assolaram a galáxia, e após elas, o mestre Jadi-Oubi e seu parceiro Varwil romperam com a doutrina tradicional, desenvolvendo a perigosa Farkiller para eliminar ameaças emergentes à paz. Essa abordagem preventiva os levou a serem purgados do Conselho Jedi. E para fechar com chave de ouro, as minas de carbonita do sistema Imperatriz Theta foram conquistadas pelo Grupo Krat, mostrando que a galáxia estava em constante disputa por recursos e poder. Ufa, que período intenso, não é mesmo? Tantos eventos que moldaram o futuro da galáxia muito antes dos nomes que hoje nos são tão familiares. A história de Star Wars é rica em detalhes e reviravoltas, e cada pedacinho nos ajuda a entender melhor a complexidade da Força e seus usuários.